Ok, pessoal, olá, tudo bem? Vamos dar sequência, então, à nossa disciplina de Química Analítica 2, análise quantitativa, certo? A gente, na aula passada, falou sobre a construção de curvas de titulação ácido-base, de um ácido forte a uma base forte, né? Fizemos os cálculos, o resultado, né? Nós colocamos um gráfico, a tabela de pH por volume do titulante, e encontramos aquele perfil característico, né, onde você tem, inicialmente, a adição de grandes volumes, relativamente grandes volumes do titulante e uma pequena variação de pH, e próximo ao ponto de equivalência, um salto de pH para um pequeno volume de titulante, né, nível de gotas, né, e é o que permite, então, o funcionamento dos indicadores. Muito bem. Na aula de hoje, vamos falar sobre a escolha de indicadores novamente, só que para titulações onde estão envolvidos ácidos ou bases fracos, né, cujo pH no ponto de equivalência não é 7, pode ser maior ou menor que 7, e o comportamento, né, antes do ponto de equivalência é bastante diferente do caso de um ácido forte, uma base forte, é o que nós vamos mostrar agora. Então, vamos lá passar para o nosso rascunho e acompanhem para que a gente possa avançar aqui nesse conteúdo. Vamos lá. Como eu disse, né, nós estamos discutindo a escolha de indicadores, né, os indicadores, no caso, ácido base. Eu tenho aqui um exemplo dos mais importantes, né, e as faixas de transição, os pKas, as mudanças de coloração, né, e então, como que nós escolhemos, né, esse indicador? Na aula passada, a gente estava mostrando aqui um caso de uma titulação de um ácido forte por uma base, de uma base forte por um ácido forte. Então, nós tínhamos lá a seguinte situação, né, uma titulometria onde uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,1 mol por litro, né, um volume de 20 mililitros, certo? Foi titulada por uma solução de ácido clorídrico de mesma concentração, para os cálculos ficarem mais fáceis, né? E aí, à medida que os volumes eram adicionados, né, nós fazíamos então o cálculo do pH, né, da solução aqui no Erlenmeyer, né? Construímos uma tabela de pH em função do volume de OH- adicionado, e aí nós encontramos um diagrama, um volume de HCl adicionado, né, de H+, e aí nós construímos um gráfico semelhante a esse que eu estou mostrando aqui. Eu estou aproveitando essa figura para agilizar aqui o nosso esqueminha. Então, veja, nós vimos que quando o volume de H+ era 0, né, o pH era somente em função da concentração de OH- livre aqui. Como é uma base forte, se eu tenho 0,1 mol por litro de NaOH, eu vou ter 0,1 mol por litro de OH-, certo? Então o POH, se a concentração de OH- é 0,1, o POH seria 1 e o pH 13, que é este ponto aqui entre 12 e 14 na minha figura, certo? E aí em seguida foram feitos vários volumes e os pHs correspondentes, né? Então para cada valor de um volume de 10 ml, eu tinha lá um pH em torno de 12 alguma coisa e assim por diante. 20 ml, um pH correspondente, né? Muito bem. O ponto de equivalência está em pH 7, certo? Nessa região, ao redor aqui dos 25 mililitros, acho que era 25 mililitros de hidróxido de sódio, para que o volume equivalente seja 25, se as concentrações são iguais, né? Então, no exemplo que eu tinha feito era de 20, mas nesse caso aqui teria que ser 25, né, pelo nosso dado aqui da figura, né? Então, o volume equivalente de ácido, que é a quantidade de ácido que vai neutralizar, né, a base presente aqui no Erlen, né?
então seria 25 também. Nessa vizinhança desse 25, então 24,99, 25,1, né, 0,1, eu tenho aqui um salto de pH que vai, né, de cerca de 10 a até 3 provavelmente aqui, 3 ou 4, né? 4 com mais segurança. Muito bem, então, os indicadores que mudam de coloração, né, em faixas entre 10 e 4, então fenolftalina, 8 a 10, poderia ser usado? Sim. Né? Vermelho de metila é 4 a 6, poderia sim, cada um com o seu erro, um erro para menos, um erro para mais. Né? Bom, eu tinha deixado como tarefa que vocês repetissem esse cálculo, considerando concentrações menores. Então, ao invés de 0,1, 0,01. Né? O que aconteceria nesse caso? Bom, se a concentração diminuiu 10 vezes, o pH vai aumentar de 1. Então, o pH inicial, ao invés de 1, se a concentração é 0,01, 10 a menos 2, o H menos seria 0,01, POH2, pH inicial 12, que é exatamente essa segunda curva, essa curva cheia. Né? Qual o objetivo de mostrar? Se eu tivesse uma solução mais diluída ainda, 0,001, o pH inicial seria 3. E aí a curva começaria, desculpe, o pOH seria 3, o pH seria 11. Né? A curva começaria neste ponto, faria algo. Então, o que acontece quando eu altero o pH? 0,1, 0,01, 0,001. Eu vou restringindo essa região de salto de pH próximo à vizinhança do ponto de equivalência. Né? E com isso eu vou restringir também a possibilidade de indicadores que eu utilizaria, que viram, mudam de cor, nessa região próximo a 7, certo? Então, ó, azul de bromotimol, vermelho de fenol, certo? Agora, outros que viram em regiões um pouquinho mais distantes do ponto de equivalência, né, não poderiam ser utilizados. Muito bem, muito bem. Eu também comentei de vocês treinarem fazendo o inverso, ou seja, colocando o ácido no Erlen e a base, né, na bureta. E aí nós teríamos uma curva como essa. Ou seja, se eu estou titulando, né, uma solução de HCl com uma solução de uma base, né, NaOH. No caso do exemplo aqui, ó, ele fala titulação de 50 ml de HCl 0,1, certo? Volume, então, 50 ml, é o exemplo aqui, né, de um ácido 0,1 por uma base nas mesmas condições, também 0,1. Ok? Muito bem, pessoal. Se a concentração de HCl é 0,1, a concentração de H+, é uma base forte, também será 0,1, o pH é 1. Então a curva começa aqui, ó. Ok? No caso de uma solução mais diluída, né, a concentração de H+ seria 0,01, o pH seria 2. Quer dizer, antes de abrir a torneira, né, eu teria esses valores de pH. Ou seja, é o mesmo perfil, só que invertido. O pH começa ácido e vai subindo. No pH 7, nós teríamos aqui o ponto de equivalência, o volume equivalente, que é o volume do titulante para atingir o ponto de equivalência, seria de quanto? Né, se são 50 ml, a concentração é a mesma, né? Seria 50 ml da base, certo? Agora, e o ponto final experimental? Vai depender de quem é o indicador que você está usando. Se você usa fenolftaleína, ele muda de cor nessa região, entre 8 e 10, certo? O pH vai subindo, vai atingir o ponto de equivalência, vai passar do ponto de equivalência, em torno de 9 eu teria aqui, né, o término da minha titulação, ou seja, o ponto final experimental.
da titulação, né? Se eu utilizo o vermelho de metila, ele tem a sua mudança de cor entre 4 e 6. É antes do ponto de equivalência? Sim, o erro aqui é para menos, certo? O erro aqui é para mais. Agora, ambos estão nessa região onde, no caso principalmente da solução 01, né, eu tenho esse salto de pH para adições de pequenos volumes em torno do volume equivalente. Ok? Se eu uso uma solução 001, por exemplo, ó, veja, o vermelho de metila já vai ficar bem próximo à região onde, né, a variação de volume é grande. Então, dá para usar? Sim, mas está arriscado. O ideal seria usar, então, um indicador cuja mudança de cor se dê mais próximo a 7. Nessa região aqui, talvez entre 6 e 8. Né? Enfim, quanto mais diluída a solução, mais reduzido é o indicador ou os indicadores que possam ser utilizados, né, na minha titulação. Então, esses são os cuidados a serem tomados. Muito bem, muito bem. Então, vamos para o nosso assunto da aula de hoje. Né? Então, novamente, construção de uma curva de titulação. Só que, agora, de um ácido fraco, por exemplo, por uma base forte. E, obviamente, após a montagem da curva, uma análise de quais indicadores poderiam ser utilizados nessa situação, ou quais resultariam em menores erros experimentais, certo? E quais resultariam em erros maiores ou quais não poderiam ser utilizados. Muito bem, então vamos simular aqui uma situação, né, de uma análise titulométrica. Por exemplo, vamos lá. Esse é um exemplo clássico, e inclusive é um experimento que vai ser feito no laboratório, né? Vamos pensar então na determinação do teor de ácido acético no vinagre, por exemplo, ou a titulação então de um ácido acético, de uma solução de ácido acético, por uma base forte, no caso, por exemplo, hidróxido de sódio, pode ser hidróxido de potássio, enfim. Então, veja, se eu tenho uma solução, por exemplo, 0,1 mol por litro de ácido acético, eu vou usar valores assim, para ficar uma conta bem rápida e fácil, né? Considere que eu tenho 10 ml de solução de ácido aqui no meu Erlenmeyer. Muito bem. Eu vou titular com uma solução de hidróxido de sódio de mesma concentração, certo? E aí, vou, né, a cada volume adicionado, certo? Eu terei então uma reação ácido-base na proporção, né, de 1 para 1, a formação do produto, acetato de sódio e água. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos, a cada volume adicionado, calcular o pH da solução aqui no Erlenmeyer. E aí, né, com essa tabela, volume de H+, pH da solução, nós vamos construir um gráfico, certo? Para analisar então a região onde eu tenho o ponto de equivalência, o volume equivalente e quais seriam os indicadores, né, que poderiam ser utilizados. Muito bem, vamos lá. Os cálculos são, como, né, no caso anterior, são bastante... para vários volumes nós vamos repetir os mesmos cálculos, mas de qualquer forma é importante que nós tenhamos aí, né, uma avaliação desse comportamento. Então, antes de mais nada, veja, para um volume V de H+,
igual a zero. Ou seja, antes de você transferir qualquer volume para o titulante, antes de abrir a torneirinha aqui da bureta. Certo? Qual o pH da solução? O pH vai ser em função de quem? Da concentração de H+, produzida, né, na ionização do ácido acético. Que aí é a primeira diferença, certo? É a primeira diferença que nós temos em relação à titulometria, né, de um ácido forte com uma base forte. Por quê? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, né, o ácido acético, né, é um ácido fraco, e um ácido fraco, como nós sabemos, ele se ioniza em uma extensão inferior a 5%. De modo que, se eu tenho uma solução 0,1 mol por litro de ácido acético, a concentração de H+, né, depende, obviamente, do grau de ionização e da constante Ka de ionização desse ácido, que nesse caso é de em torno de 1,8 vezes 10 a menos 5. Para calcular o pH, então, eu preciso saber qual é a concentração de H+, que eu terei, né, à medida que esse sistema entra em equilíbrio, e para isso vamos montar aqui aquele quadrinho que vocês já estão acostumados, né? Então, vejam só, eu tenho aqui no início apenas o ácido, no instante exatamente anterior à ionização, ao primeiro processo de ionização. Então não teria nada de H+ nessa etapa. Eu teria então a ionização, e aí uma parte X desse ácido vai ser convertido em H+ e acetato, como a proporção é de 1 para 1 para 1, né? X mols de ácido acético vai formar X mols de H+ e X mols de acetato, e no momento em que esse meu sistema atingiu o equilíbrio, né, eu teria então 0,1 menos X de ácido, 0 mais X, X mols por litro de H+, X mols por litro de acetato. Bom, quem é a relação do Ka e as espécies em equilíbrio? Como nós conhecemos, sabemos bem, né? É o produto das concentrações dos produtos, ou seja, H+ vezes acetato, sobre a concentração de ácido acético. O valor do Ka é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Portanto, substituindo aqui para que eu tenha tudo em função de uma mesma variável, eu vou colocar X, onde eu tenho H+ o acetato, e 0,1 menos X, eu ficaria com o seguinte. Então, concentração de H+ vezes a concentração de acetato, concentração de H+ vezes a concentração de acetato, sobre a concentração de ácido, é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Considerando que esse X é muito pequeno perto desse 0,1, nós vamos admitir que a subtração aqui tende a 0,1, certo? De modo que nossa conta fica bem simples, seria então 0,1 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5, seria 1,8 vezes 10 a menos 6. X é a raiz disso, então raiz de 1,8 exponencial menos 6 igual 1,34 vezes 10 a menos 1, 2, 3. E isso, quem é? É a concentração de H+ inicial. Portanto, qual o valor do pH inicial aqui? O pH log igual 2,9, aproximando. Ou seja, antes então da abertura da torneira, volume V de H+ igual de, corrigindo aqui, ó, eu estou titulando com hidróxido de sódio, então é volume de OH-. Tá. Então, com volume zero de OH-, o pH 2,9. É o nosso primeiro ponto aqui. Muito bem, então depois nós vamos construir aqui, né, o nosso diagrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Volumes. Vamos colocar aqui 10. Então aqui seria 5. 1, 2, 3, 4. Beleza. Muito bem.
15. Ok. Beleza? Temos aqui, né, a situação inicial. Bom, e o que vai acontecer, por exemplo, quando eu adicionar 5 ml de OH-, né, a essa solução? Então, vou abrir a torneira e vou fechar em 5, certo? Qual vai ser o pH nesse instante? Bom, pessoal, o que vai acontecer? Eu terei essa reação acontecendo aqui, ó, certo? Hidróxido de sódio vai reagir com ácido acético, formando acetato e água, ok? Muito bem, se eu estiver acrescentando 5 ml de hidróxido de sódio, tá? Primeiro, quantos milimols do hidróxido de sódio serão transferidos? Tá? Então vamos lá. Ó. Deixa eu colocar aqui assim para ficar na sequência. Bom, se a concentração é 0,1 e o volume é 5, né, eu teria o seguinte: 0,1 N1 sobre 5. N1 seria 0,5 milimols, certo? De hidróxido de sódio. Muito bem. Quanto que eu tenho de ácido? Né? Eu tenho aqui 0,1, 10 ml, ou seja, 0,1 é igual a N1 sobre 10. Então, o número de mols de ácido inicial é de 1 milimol. Muito bem, pessoal. Aí a gente vem para essa situação aqui, ó. Eu tenho essa reação acontecendo. Certo? Então, NaOH está reagindo com CH3COOH, formando NaCH3COO-. Isso aqui vai estar dissociado, na verdade. Então é solução, solução, solução aquosa e água. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Então, quanto que eu tenho inicialmente de ácido acético? 1 milimol. Certo? Quanto que eu tenho de sal inicialmente? Nada. Tá? A água é solvente aqui, não vai interferir em nada. Então, veja, se eu assim, né, antes de eu adicionar hidróxido, se eu colocar 5 ml, eu vou estar adicionando meio milimol de hidróxido de sódio. Como a proporção da reação é 1 para 1, 0,5 milimols vai consumir 0,5 milimols de ácido acético e vai formar 0,5 milimols de acetato de sódio, certo? Ou seja, eu teria então, né, a reação consumiria todo o hidróxido de sódio, não vai sobrar nada, mas vai sobrar ácido, 1 menos meio vai sobrar meio milimol, e eu não tinha nada de acetato, agora eu tenho meio milimol de acetato. Ou seja, nesse instante eu tenho uma mistura de um ácido fraco com o seu sal, correto? A mistura de um ácido fraco e o seu sal correspondente é uma mistura muito conhecida, muito importante, que nós chamamos de tampão. É uma mistura tampão. Ou seja, qual será o pH, né, nesse momento, nessa adição de 5 ml? Eu vou ter que calcular em função do quê? Em função das concentrações dessas duas espécies. Lembrando um detalhe importante, pessoal. Meio milimol de ácido foi o que sobrou, meio milimol de sal foi o que formou aonde? Aqui dentro, ó. NaCH3COO e tem o ácido também, CH3COOH. Ou seja, ambos estão dentro do mesmo recipiente. Qual que é o volume em que eles se encontram? Eu tinha 10 de ácido inicialmente. Eu acrescentei 5 da base,
o volume vai ser 15. De modo que a concentração seria 0,5 por 15, certo? Que é a concentração de ácido e a concentração, né, de sal formado, ok? Na realidade, o volume é sempre o mesmo, né? E aí, se o volume é o mesmo, a gente vai sempre poder fazer uma simplificação. De modo que, bom, qual vai ser o pH da solução? O pH vai ser dado em função do quê? Dessas duas concentrações aí. Então, veja, o pH, eu tenho lá o ácido acético, né? O meio milimol que está sobrando, ele vai se ionizar, formando H+, mas eu já tenho, ele formaria, se só tivesse ácido acético, formaria H+ e acetato, mas eu já tenho acetato. Então, o que acontece? Ó, eu tenho 0,5 sobre 15 milimols de ácido e tenho 0,5 sobre 15 milimols de acetato. Qual é a concentração de H+ nessa situação? É só jogar na expressão da constante Ka. Quem é o Ka? A gente já viu ali anteriormente. É a concentração de H+ vezes acetato sobre o ácido acético. Então, vai lá. 1,8 vezes 10 a menos 5. Olha o que eu disse aqui, ó, que na verdade o volume é sempre o mesmo, então a gente vai poder simplificar. Ó. Seria assim, ó, x que multiplica 0,5 sobre 15 dividido por 0,5. Aqui, inclusive, está, né, idêntico, mas por mais que os números de milimols fossem diferentes, os volumes são sempre iguais. Ok? Quer dizer, x é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. E x é nada mais nada menos do que a concentração de H+. Portanto, qual vai ser o pH nesse momento aí? Vai ser menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. 1,8 exponencial menos 5 igual a 4,7. Então, vejam, quando forem adicionados 5 mililitros de hidróxido ao meu ácido, o meu pH vai passar de 2,9 para 4,7. Ok? Muito bem, muito bem. Bom, depois eu vou fazer esse desenho aqui, né, um pouco mais organizado com uma regra e tudo mais, mas o pH, então, quando o volume era 0, era 2,9. 2,9 mais ou menos esse ponto aqui, certo? Com 5 ml vai para 3, 4, 4,7, mais ou menos aqui. Ah, desculpa. 0, então esse ponto é aqui, este é aqui. Muito bem. Bom, eu já sei que o volume equivalente, né, ou seja, o volume de hidróxido necessário para atingir o ponto de equivalência é 10 ml. Por quê? Porque a proporção da reação é 1 para 1, as concentrações são iguais. Se eu coloquei 10 ml do ácido, eu vou ter que, para igualar a quantidade de mols, colocar 10 ml do hidróxido de sódio. Qual seria o pH nesse instante? Então, no ponto de equivalência, eu vou fazer isso e depois nós vamos fazer aqui um cálculo anterior ao ponto de equivalência, só para a gente ver o que vai acontecer. Então, ó, no ponto de equivalência, que é um ponto teórico, o que aconteceria? Veja lá, ó, se nós colocarmos 10 ml de hidróxido de sódio, né, NaOH, eu teria 0,1 é igual a N1 sobre 10, eu teria 1 milimol da base. Como inicialmente eu já sei que eu tinha 1 milimol do ácido, já tinha feito essa conta aqui, né?
Ou seja, eu vou estar colocando a quantidade, né, equivalente ou, né, estequiométrica, de modo que o que vai acontecer nesse instante aqui? Olha aqui, ó, a reação está aqui, certo? Vamos lá. NaOH mais CH3COH, NaCH3COO menos mais. Muito bem, ó, vamos lá. Se eu tenho 1 milimol da base, bom, vamos lá, antes de eu colocar a base, eu tenho 1 milimol do ácido, eu não tenho nada, certo? Dos produtos. Se eu adicionar 1 milimol da base, isso vai reagir com 1 milimol do ácido e vai formar 1 milimol de sal. Água em tese. Né? A gente costuma dizer o seguinte, bom, nesse caso, desculpem, vamos lá. Nesse caso, a gente diz que o ácido foi totalmente neutralizado, certo? Então reagiu completamente, né? E aí, o que eu tenho agora é 1 milimol de acetato de sódio, em que volume? Né? Se são 10 ml que eu tinha aqui do ácido mais 10 da base, o volume agora é 20 ml. Então é 1 milimol em 20 ml. A gente costuma dizer que a neutralização foi total, mas na realidade o que acontece? Isso aqui é um equilíbrio. E de início eu posso dizer que zerou aqui, mas depois de algum tempo as concentrações vão sofrer variações em função do produto que foi formado. Como assim? Veja, esse produto formado, né, agora nesse momento, olhando aqui, ó, eu só teria acetato de sódio inicialmente dentro do Erlen nesses 20 ml. Perfeito? Acontece que esse sal que está totalmente dissociado, Na+, CH3CO-, ele tem a seguinte característica, olha para cá, ó. É um sal que veio de uma base forte que reagiu com um ácido fraco. Então, o acetato é par conjugado de um ácido fraco. O par conjugado de um ácido fraco, eu digo que é uma base forte. Se é uma base forte, a tendência do acetato é receber prótons da água e sofrer uma reação, e ocorrer uma reação ácido-base, ou seja, uma base forte reagindo com ácido, vai formar um outro ácido, uma outra base. E esse processo que a gente chama de hidrólise, né? Então formaria um ácido de origem e uma outra base, ou seja, a liberação de OH-, de modo que no ponto de equivalência vai haver a produção de hidroxilas, o que significa que o pH então será um pH acima de 7, um pH básico e não um pH neutro, como era o caso da titulação de um ácido forte com uma base forte. Ok? Então o que acontece? Veja, eu tenho 1 milimol de acetato em 20 ml, 1 dividido por 20, qual é a concentração de acetato de sódio? É 0,05 mol por litro. Se eu tenho 0,05 mol por litro de acetato, inicialmente eu não tinha nada de ácido de OH-, né? Uma parte disso vai hidrolisar, como a proporção é de 1 para 1 para 1, formará X mols de ácido e X mols de hidroxilas. No equilíbrio, o que eu vou ter? 0,05 menos X de acetato, X de ácido, X de OH-. Vamos lá então, como é que fica aqui o nosso pH? Então, veja, passando para cá. Vamos lá. Bom, primeiro, essa constante aqui é uma constante da hidrólise, né, do acetato, que é uma base forte. Então, isso aqui tem um valor de Kb, que nós também podemos chamar de K de hidrólise, certo?
Começa que esse valor aqui ele não é tabelado. Nós precisamos calcular. E quem é o K de hidrólise ou KB? A gente já fez a demonstração dessa relação aqui. É a relação de KW sobre Ka. Ou seja, qual é o valor do KB, né? Nesse caso seria 1 vezes 10 a menos 14, dividido pelo Ka, que é o K do ácido acético, ou seja, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, primeiro que o KB, ou K de hidrólise, vai ser igual a, vamos lá, 1 exponencial menos 14 dividido por 1,8 exponencial menos 5, igual, ó, 5,5555.6 vezes 10 a menos 10. Esse é o K de hidrólise. Mas o K de hidrólise, ou KB, tanto faz, também é a relação entre a concentração de ácido vezes a concentração de OH- pela concentração do acetato. Então, isso é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10. Muito bem. E nós estamos, né, vendo aqui, aproveitando, que a concentração, né, de ácido é X, vezes a concentração de OH-, que também é X, e de acetato, 0,05 menos X, isso é igual a 5,6 vezes 10 a menos 10. Novamente, para facilitar o nosso cálculo aqui, aproximando, né, 0,05 menos X, né, considerando que o X é muito pequeno e aí tende a 0,05, eu teria o seguinte, x² igual a, vamos lá, 5,6 exponencial menos 10 vezes 0,05 igual 2,8, 10 a menos 11, x é a raiz disso, igual 5,29 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a menos 6, que é a concentração de OH-, correto? Portanto, o POH será menos log disso, seria 5,3, o pH mais 14, 8,7. Então, isso aqui é muito importante. Vejam, no momento então que eu adicionar, né, o volume equivalente de hidróxido, nós vamos atingir o ponto de equivalência que ocorre em pH 8,7. Então, diferente, né, da titulação de um ácido forte com uma base forte, cujo ponto de equivalência ocorre numa solução neutra, né, nesse caso, não. Então, vamos lá. Se eu, agora para ficar mais organizadinho aqui, né, se eu fizer então então, pH, volume do titulante, que é o hidróxido de sódio. Então, recordando, ó, para volume 0, o meu pH é 2,9. Então, 2,9 mais ou menos nesse ponto, aproximadamente. Quando o volume adicionado foi 5, o pH foi para 4,7. Então, este ponto. No volume equivalente, né, então 10, o pH é, vamos lá, só para ficar mais bonitinho aqui, 8,7. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8,7.
seria mais ou menos por aqui. Muito bem, muito bem. Então, 2,9, 4,7, 8,7. Ok? Vamos lá, um volume de 15. O que vai acontecer, né, com um volume de 15 ml? Né? Veja, 15 ml seria uma situação, voltando aqui, né, onde eu teria o que na minha situação? Veja, se eu tenho 10 ml de ácido inicialmente 0,1, né, se eu colocar 15 ml do NaOH, então, ó, veja, se a concentração do NaOH é 0,1, se eu colocar 15 ml, eu estaria adicionando 1,5 milimols, certo? De OH-. Eu sei que o H- era de 1 milimol. Ou seja, agora eu passo a ter o quê? Um excesso de OH- aqui. De um OH- de uma base forte. E quanto que é esse excesso? O número de mols de OH- em excesso vai ser de meio milimol. E o volume? O volume seria os 10 que eu tinha inicialmente, mais os 15 que foram adicionados, ou seja, 25 mililitros. Então, qual será a concentração de OH- nesse momento? Seria 0,5 por 25. Vamos lá. 0,5 dividido por 25, 0,02. Muito bem. Se eu tenho 0,02 de OH-, o pH, ou desculpa, o pOH vai ser 1,7. E o pH, isso OH-, desculpa, o OH- é 0,02, o P 0,02. O pOH é 1,7. O pH será, então, mais 14, 12,3. Então, ó, para um volume 15, pH 12,3. Muito bem. Vamos lá. Para um volume 15, 8, 9, 10, 11, 12, 12,3. Aproximadamente por aqui. Muito bem, pessoal, muito bem. Para a gente juntar os pontos aqui, vamos fazer só mais um cálculo. Que seria o seguinte, ó. É que como eu disse, quando o volume está próximo ao volume de equivalência, por exemplo, 9,9 mililitros, está bem pertinho do 10, que é o volume equivalente. 9,9 está aqui do lado, certo? Qual seria o pH, né, para um volume de base de OH- de 9,9? Vamos fazer esse cálculo, vamos colocar nesse gráfico e aí a gente, né, faz uma consideração com respeito à escolha do nosso indicador. Então, como é que ficaria a nossa conta? Olha aí, olha aí. Vejam só. O que eu tenho de ácido? CH3 inicialmente. Né? Eu tinha lá 1 milimol. Já calculamos aqui várias vezes. Muito bem. Se eu estiver colocando hidróxido, 0,1 volume 9,9. Eu terei então 0,1 vezes 9,9, certo? Seria 0,99 milimols. Ou seja, vamos lá para a reação, ó, NaOH mais ácido
formando o sal, acetato de sódio, mais água. A proporção é 1 para 1 para 1, certo? Então veja, se eu tenho 1 milimol do ácido, inicialmente eu não tenho nada aqui do sal, certo? Vamos considerar que antes de abrir a torneira não tem nada de hidróxido. Se eu colocar 0,99 do hidróxido, ele vai reagir com 0,99 do ácido e vai formar 0,99 milimols do sal, certo? Ou seja, vai sobrar 0,01 milimols de ácido e eu vou ter ao mesmo tempo 0,99 milimols do sal. Então, novamente, mistura ácido fraco e o seu sal correspondente, eu tenho aqui um sistema tamponado. Como é que faz para calcular o pH dessa mistura? E essas quantidades de milimols estão em que volumes? Estão em 19,9 ml. Os volumes são iguais, né? Então, como eu disse, eu vou simplificar, né? Não interessa o número de mols para o meu cálculo, né? Então, vamos lá. O meu ácido que está sobrando aqui, que é pouquinho, mas tem, ele vai se ionizar formando H+, mais acetato. Qual é a concentração de ácido que eu tenho aqui? 0,01 dividido por 19,9. Nem vou fazer a conta. Quanto que eu tenho de acetato? 0,99 dividido por 19,9. Qual vai ser a concentração de H+? X. Então vamos lá. K, quem é? Produtos, X que multiplica 0,99 sobre 19,9 dividido por reagentes. 0,01 por 19,9. Aqui que eu digo, ó, sempre o mesmo volume, eu vou simplificar. Então, quem vai ser o X? X vai ser igual, vamos lá. O Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então seria 1,8 exponencial menos 5 vezes 0,01 dividido por 0,99. É 1,81 vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O X quem é? É o H+. Então qual que é o valor do pH nesse momento? Então log disso igual 6,7. Então olha aí, para um volume de 9,9 o pH é 6,7. Certo? Muito bem. Vamos voltar aqui para o nosso diagrama. Para um pH 9, para um volume 9,9, pH 7, 6,7, mais ou menos por aqui. Enfim, novamente, assim, a gente colocou menos pontos aqui do que na aula anterior, mas se eu tivesse feito com 3 ml, com 7 ml, eu teria valores correspondentes aqui, né? De modo que, se eu unir os pontos, o que acontece? Eu vou ter uma curva, só que ela é um pouquinho diferente daquela da aula passada. Esse início ele é mais inclinado. Mas, de qualquer modo, chega numa região aqui, ó, entre 9,9, 10, 10,1, que ele tem esse salto. Certo? Então, vejam, da mesma forma que um ácido forte é uma base forte, eu tenho um perfil de uma... só que bem menos acentuado, né? Vamos tentar montar aqui para vocês verem, né? Comparativamente. E o início ele é muito inclinado, certo? E o que acontece é que essa região onde há essa variação brusca de pH, ela também é bem mais estreita do que é que a escala aqui está diferente.
do que quando eu tenho um ácido forte com uma base forte. Mas, de qualquer modo, qualquer indicador que mude de cor entre o 6,7 e aproximadamente aqui o 9, certo? Ele pode ser usado para mostrar o término dessa titulometria de neutralização de um ácido fraco por uma base forte. Correto? Então, assim, a situação aí é muito parecida, com a diferença de que antes do ponto, aqui é o volume equivalente, que vai atingir o ponto de equivalência, certo? Antes dessa situação, né, o cálculo do pH é feito através de uma análise de uma mistura tampão, porque eu tenho sempre um pouquinho do ácido na presença do sal correspondente, certo? Após o ponto de equivalência, eu vou ter excesso da base. Aí é um comportamento que a gente já conhece e o cálculo direto que a gente já fazia nas aulas anteriores, certo? Então, é isso por enquanto. Vamos finalizar por aqui. Deixa eu mudar aqui a câmera novamente para a gente voltar a conversar aqui e finalizar. Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao final aqui de mais essa discussão, né, da titulometria de um ácido fraco numa base forte, certo? Vocês estão com a lista de exercícios que eu encaminhei no grupo do WhatsApp. Então, deem uma olhada nos problemas, tentem resolver, né, solucionar, e nas próximas aulas a gente vai, então, discutir esses problemas, discutir cálculos de erro que se comete à medida que se escolhe entre um indicador e outro, qual comete o maior ou menor erro, né, e os cálculos relativos, então, a toda essa teoria de volumetria de neutralização, ok? Então, por hoje é isso aí, um grande abraço, até a próxima, valeu!